principalmente relacionados à querida Anápolis. Deputado Rubens Ottoni, bom dia. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Nilton Rodrigues. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse espaço privilegiado de comunicação. Prazer sempre estar com vocês, como você disse, para falar um pouco do nosso trabalho em Brasília, trabalho com a nossa cidade, ainda mais nesse mês que é um mês aí do aniversário da nossa cidade. Então é um mês muito propício para nós podermos discutir bons investimentos, né? Bons encaminhamentos para nossa cidade. Inclusive, mais cedo eu estava observando minuciosamente, como faço todos os dias, o Diário Oficial do Município, deputado, e aqui foi publicado um aviso de licitação, a contratação de uma empresa especializada na execução de obras civis para a construção de uma unidade de atenção especializada em saúde do tipo policlínica, em conformidade com a proposta do novo PAC, firmada entre o Ministério da Saúde e o município de Anápolis. Essa licitação que já está publicada no Diário Oficial é fruto do seu trabalho em Brasília? Essa é uma boa notícia, né? Porque esse tem sido um trabalho, meu trabalho tem sido intenso em Brasília para poder garantir os recursos, investimentos para atender as necessidades da nossa cidade, mas ao mesmo tempo também trabalhando aqui em Anápolis para, junto à administração municipal, agilizar esses processos que passam pela responsabilidade do município, né? A questão da licitação. Então nós temos aqui essa obra da Policlínica, mas não apenas essa que eu estou acompanhando em Brasília e fruto do nosso trabalho. São 5 obras do PAC, a Policlínica lá no Adriana Parque. Nós temos 2 unidades básicas de saúde previstas para nossa cidade, uma no Jardim das Américas e a outra na Vila Esperança, uma escola de tempo integral lá no Residencial Under e também uma creche lá no Jardim Primavera, segunda etapa. Todos eles já recursos do governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento, que eu acompanhei em Brasília o ano passado, foi selecionado o ano passado, e agora está à disposição o recurso para poder fazer o encaminhamento pela prefeitura. Nós queremos que isso seja o mais rápido possível. Então, essa licitação aí já é uma boa notícia, porque nós temos cobrado isso desde o início do ano. E essas outras obras também precisam ser licitadas. O senhor espera, é lógico, né, que tem que se dar o mérito a quem está nos bastidores e agora se colocando publicamente quando se trata de uma obra dessas. Estamos falando de investimento na saúde. Eu te faço uma pergunta, deputado, e o senhor sabe o porquê que eu faço essa pergunta. O senhor espera, no mínimo, ser convidado para acompanhar a entrega, a inauguração dessas obras? Olha, eu não crio expectativa não, Jonathan, de ter reconhecimento, não apenas nessa questão, mas em qualquer lugar no estado. Quando eu ajudo na minha obrigação, na minha responsabilidade de servir. Eu tenho meu mandato como deputado federal, como um sacerdócio, onde a minha obrigação, meu compromisso é servir e servir as pessoas, servir as comunidades, servir aqueles mais necessitados. E quando, é claro que quando você consegue algum benefício, porque tanta coisa que a gente busca, às vezes tem coisa que a gente não consegue. Neste caso, foi uma vitória para a cidade de Anápolis, não apenas uma obra, 5 obras importantes para a nossa cidade e que podem ser entregues ainda este ano, no ano que vem. Então nós queremos que haja agilidade. Se houver o reconhecimento, se houver o crédito natural, pelo menos de onde vem o recurso, né? Quem trabalha para que esse recurso chegue efetivamente na ponta, é claro que isso estimula o nosso trabalho, isso faz com que, inclusive, abra portas para mais investimentos e para mais ações. Mas eu trabalho sempre com a minha visão muito responsável de poder servir, de poder ajudar, e principalmente a nossa cidade de Anápolis tem um carinho especial. Vamos estar sempre atentos a oportunidades para ajudar o município naquilo que estiver ao alcance e também ajudar instituições, entidades, né, sociais, filantrópicas, que cumprem um papel social e que ajudam também o município. Mas, deputado, é importante a gente saber, e eu avalio que é um momento ideal até para falar sobre isso. O próprio Ministério da Saúde, estamos falando aí da questão da saúde, mas também Ministério da Educação, eles acompanham a aplicação desses recursos no tempo certo, o que abre mais portas para que o município possa conseguir também facilidades em outros recursos que podem ser colocados nos anos que vêm. Então, com certeza. Qual a expectativa que pode ser falada hoje, por exemplo, a da Policlínica que o Jonathan já apresentou, num processo de licitação, e em relação às outras 4 obras, qual a expectativa que pode ser colocada? Nós estamos atrasados, a cidade de Anápolis está atrasada, muitos municípios, porque eu trabalho
o estado todo, levando esses recursos para todas as regiões do estado, e são inúmeros os municípios onde as obras já estão sendo executadas. Isso é sinal que o processo de licitação já passou, porque aqui está publicando a licitação. Isso. Então vai dar um tempo ainda, vai ter um tempo para poder fazer a licitação, para ter recurso, para depois a empresa se estabelecer, entrar e fazer a obra. Então nós estamos atrasados. Agora, é claro que nós queremos agilizar, vamos acompanhar passo a passo. Eu estou responsável de poder, no estado de Goiás, acompanhar de perto essas obras e vou acompanhar passo a passo. E você tem razão, nós já temos lá uma série de inscrições do município para outras obras. Eu tenho até visto o prefeito em alguns momentos falar, nós estamos nos inscrevemos em ações do governo federal, estamos esperando a definição do governo federal, e eu tenho dito, falar assim, olha, a prefeitura tem que fazer o que já está selecionado, já tem coisa disponível, está na mão da prefeitura. Então não se trata de ficar falando daquilo que vai conseguir, você tem que fazer aquilo que já tem. E são 5 obras expressivas, e na medida que essas obras começam a ser executadas, com toda certeza abre o caminho para que a gente possa selecionar novas obras para o município. Nesse contexto, deputado federal Rubens Ottoni, a Câmara Municipal de Anápolis, com seus 23 representantes, tem também um papel importante de cobrança ao chefe do executivo, ao secretário de obras, para a celeridade dessas obras que já estão destinadas especificamente para a nossa cidade? Com toda certeza, né? Com toda certeza, a Câmara Municipal tem um papel importante. Eu tenho um respeito muito grande pela Câmara Municipal. Estive lá no início do ano, agora no início dos trabalhos, em agosto, eu estarei novamente para ali prestar contas do nosso trabalho, para poder destacar a importância da Câmara nessa fiscalização, nesse acompanhamento, né? Nessa busca de agilidade para que essas ações realmente aconteçam e possa atender a nossa comunidade, porque são obras importantes. Uma policlínica lá no Adriana Parque não vai ajudar apenas os moradores, não vai atender apenas os moradores do Adriana Parque. Uma policlínica como essa vai atender toda a região norte do nosso município. Então, ali vai ser uma obra estratégica. Uma escola de tempo integral ali no residencial Under. Ele não vai atender apenas o residencial Under, vai atender toda aquela região ali, o Tropical, o bairro de Lourdes, então atende toda uma região e assim por diante. Então são obras estratégicas e que nós queremos agilidade para que ela possa efetivamente ser construída, inaugurada, entregue e atendendo a nossa população. Deputado, nós comentamos hoje de manhã, na abertura do programa São Francisco News, de uma segunda-feira tranquila, diferente do que foi a segunda-feira passada aqui na cidade, com a paralisação no transporte coletivo. O que eu quero dizer é justamente nessa relação que existe o partido do senhor com a categoria dos trabalhadores. Qual é a importância justamente das necessidades do trabalhador? No caso, a gente está falando de motoristas de ônibus, né? Uma categoria e que tenha possibilidade de discutir amplamente as suas necessidades num contexto hoje em que o país ele está reduzindo os níveis de desemprego. A minha solidariedade a todos os trabalhadores que às vezes são obrigados a chegar a uma ação como essa, fruto do não atendimento, não digo nem das reivindicações, o atendimento do diálogo, da abertura do diálogo para poder chegar ao entendimento. Minha solidariedade a toda a população que num momento como esse sofre as consequências da falta de um serviço público, serviço essencial como é o transporte. Fico feliz de ter havido de pronto a superação e espero que aqueles que são os poderes constituídos, seja do ponto de vista da organização sindical, dos trabalhadores e patronal e também o poder público municipal, estejam atentos nesse diálogo para garantir uma saída efetiva que atenda em plenitude os interesses dos trabalhadores e com isso possa atender a toda a comunidade. A gente vai para um rápido intervalo comercial e retorna dentro de instantes, trazendo outros assuntos envolvendo Anápolis nessa entrevista ao vivo aqui nos estúdios da 97.7, com a presença do deputado federal Rubens Ottoni. Você segue participando, interagindo com a gente no nosso WhatsApp 996332240.
E Mundial Distribuidora de Peças tem qualidade garantida, variedade imbatível e preço que ninguém supera. Na Mundial, cobrimos qualquer oferta da cidade. Não importa onde você pesquisou. Aqui você paga menos e leva mais. E a ordem do Milson é não perder nenhum negócio. Peças automotivas para todas as marcas e modelos. Atendimento especializado para mecânicos, lojistas e também descontão para você, motora de aplicativo. Compra segura, entrega rápida e condições especiais para atacado e varejo. Não perca tempo. Fale agora mesmo no 629-9291-0159. Ou visite a nossa loja na Avenida Brasil Norte, número 2290, no setor Cidade Jardim. Confira mais ofertas no Instagram, @Mundial Peças. Mundial Distribuidora de Peças. O melhor preço, a melhor qualidade, sempre com você. São Francisco News. O dia todo tem prêmios. Informação e muita música. Muita música. São Francisco FM, a número 1 de Anápolis. Semana da garrafa térmica na Havan. Garrafa térmica 1 litro de 99,90 por 39,99, menos da metade do preço. Design moderno e prático por só 39,99 na Havan. São várias cores e modelos com R$60 de desconto. Essa você precisa ter em casa. Válido até domingo ou enquanto durarem os estoques. Aproveite toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Dê férias pro seu bolso e vem pra Havan. É tempo de economia. O Supermercado Atende Mais da Avenida Brasil Sul tem ofertas imperdíveis todos os dias. Vá conferir. Supermercado Atende Mais. De tudo para a sua casa, inclusive a melhor carne da região. Atendimento diferenciado. Entregas em domicílio. Aceitamos cartões de crédito. Supermercado Atende Mais da Brasil Sul. Economia de verdade. Avenida Brasil Sul, acima do quartel. Fone 3313-4040. Quem serve mais, serve melhor. Tá rolando novidades no Instagram, Facebook e no site da sua São Francisco FM. E aí, já conferiu? Passe na Analube e sinta a diferença no bolso. A troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Analube cuida da saúde do seu carro o ano inteiro. A você que valoriza o que ganha, vai uma dica para economizar. Quando for trocar o óleo do seu carro, vá na Analube Lubrificantes e sinta no bolso a diferença. A troca de óleo mais rápida e barata da cidade. Lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Analube Lubrificantes. Os selecionados que você aprovou. Feijão Imperial é mais sabor. Na sua mesa não pode faltar. O feijão que conquistou a família brasileira. Feijão Imperial no prato é bom demais. Feijão Imperial, o sabor que satisfaz. Feijão Imperial, tem sabor de quero mais. Ela está chegando. A tradicional Festa de Santana 2025 vem aí com fé, cultura e muita alegria. Salve Rainha, Senhora do Céu. De 12 a 27 de julho, prepare o seu coração. São Francisco News. O mundo mudou, a tecnologia dita novas regras todos os dias. A Rádio São Francisco FM, com todas as ferramentas para a informação chegar mais rápido até você. 8h25, 8h25, de volta, Nilton, aqui no São Francisco News, nessa entrevista ao vivo com o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, um outro assunto que a gente sempre volta a ele, até porque esse final de semana foi muito bom para o esporte anapolino, e é o que diz respeito, principalmente, por exemplo, às reformas do Estádio dos Amadores. Comunidade esportiva, varziana, de futebol amador aqui da cidade, ela aguarda com muita expectativa que os recursos que estão sendo canalizados, eles possam se traduzir na reforma e entrega do estádio Zeca Puglisi. O que falar sobre esse projeto? Você sabe, Milton, o meu carinho também, o meu envolvimento com o esporte em geral e aqui na cidade de Anápolis de maneira particular. Eu participei efetivamente da busca e da garantia dos recursos para a reforma do estádio Jonas Duarte. Começou com emenda minha, emenda individual minha, 2 emendas que garantiram a reforma e a ampliação, o fechamento do anel. Ali também tivemos participação de outros parlamentares, mas eu que comecei aquele trabalho. E agora aloquei recursos,
também para a reforma do estádio dos Amadores Zeca Puglisi. Estive lá presencialmente, fazendo a visita o ano passado, presenciei a necessidade, coloquei os recursos e esses recursos agora estão disponíveis para a Prefeitura Municipal. Estou vendo um interesse muito grande do secretário de Esporte, quero reconhecer aqui, dar o crédito quando a gente vê as pessoas interessadas. Divino Antônio. O secretário Divino, né? Divino da Santa Cruz Corinthians. Eu vejo nele uma disposição muito grande de ajudar, ele sensível, interessado, tem me buscado inclusive para ver outras formas de recursos, inclusive coloquei mais 500 mil reais, a notícia nova, uma emenda de 500 mil reais para a Prefeitura de Anápolis na área do esporte. E aí, não sei em que eles vão usar, mas é um recurso para infraestrutura na área do esporte. Mas esse recurso do Zeca Puglisi para a reforma, ele já está disponível para a Prefeitura. Eu imagino que já esteja nessa fase de licitação da empresa que vai fazer o serviço, e eu quero ver esse serviço se tornar uma realidade, mais uma realidade para a cidade de Anápolis na área do esporte. Deputado Rubens Ottoni, um recurso também que o senhor destinou para nossa cidade, já ainda em anos anteriores, foi para o feirão do bairro Vila Jaiara, da grande Vila Jaiara, para a construção de um mercadão da Vila Jaiara. E até então, desde a época, só escutamos boatos. Vamos fazer, enquanto isso os feirantes estão realizando suas atividades do lado externo do feirão, que sofreu com problemas por conta de uma chuva à época, né? E o teto do feirão não apresenta mais segurança para quem o frequenta, então a feira acontece do lado externo. Como que o senhor tem acompanhado esse recurso? Ele ainda pode ser utilizado ou acabou que, digamos, expirou o tempo de prazo dele? Não, esse recurso está disponível. Disponível ainda. Recurso de emenda parlamentar da minha autoria, mais de R$1 milhão. Essa ideia surgiu quando nós tivemos aquele problema do feirão, que o feirão caiu, desabou. E quando no desabamento do feirão, a ideia que foi construída é que já que desabou o feirão, quem sabe poderíamos fazer ali o mercado municipal. E com isso não tinha recurso e eu aloquei o recurso. Esse recurso já está na conta da prefeitura e nós já temos cobrado, já estive na Câmara Municipal, inclusive falando com o vereador Marcos Carvalho, que ele é da região. Na época, o então vereador Américo também foi um dos que colocou essa questão como prioridade, e agora falei com o vereador professor Marcos Carvalho para podermos cobrar na administração essa resolução de efetivamente ter uma solução para o feirão da Jaiara, seja qual for. O recurso foi colocado para esse mercado municipal, mas se a prefeitura pensar uma outra coisa, nós vamos avaliar. Mas o recurso já está com a prefeitura municipal. Deputado, eu trago mais uma vez aqui um exemplo do esporte, somente para ilustrar. Uma demora muito grande, por exemplo, na ampliação de um projeto antigo do senhor, de ampliação do estádio Jonas Duarte, que foi concluído, ainda está precisando ser finalizado para ser entregue à população. E foi uma demora que a comunidade esportiva, ela reclamou bastante justamente pela necessidade que o estádio tinha de ser entregue, né? Dessa mudança dentro das obras que foram destinadas em projetos do senhor. Com relação às obras que estão sendo preparadas para a cidade de Anápolis, existe uma grande preocupação na entrega dessas obras para que não ocorra a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, nessa ilustração que eu trouxe? Com certeza, Nilton. O meu trabalho é o trabalho em Brasília para garantir os recursos, os investimentos, os projetos e programas para ajudar no desenvolvimento do nosso município e no geral no estado de Goiás, mas aqui em particular o município de Anápolis. É claro, e por que a população hoje lembra com saudade da época que nós administrávamos a cidade, o Partido dos Trabalhadores administrava com Antônio Roberto Comide e João Gomes? É porque naquela época nós tínhamos essa sintonia e nós tínhamos o interesse também do Poder Executivo para poder agilizar e fazer acontecer aquilo que se viabilizava em Brasília. O trabalho em Brasília, o recurso, nós garantimos o recurso e a obra acontecia aqui na ponta. O trabalho em Brasília continua da mesma forma. Vocês sabem, a população de Anápolis sabe disso. O deputado Rubens Ottoni trabalha pela cidade independente de partido político, independente de quem está na administração, independente do prefeito ser do partido A, B ou C. E isso aconteceu na administração passada e está acontecendo agora. A prova está aí
dos recursos disponíveis e os investimentos, as obras que estão disponíveis para o município. Agora, efetivamente, tem que ter o papel do executivo, tem que ter o trabalho do executivo. Esse trabalho do executivo eu não tenho como fazê-lo. O máximo que eu posso fazer é o alerta, é a cobrança e também fazer com que a Câmara de Vereadores, a imprensa em geral possa acompanhar, a comunidade possa acompanhar e cobrar do executivo a agilidade dessas obras. No primeiro bloco, o senhor citou a importância da Câmara Municipal nessas cobranças. Eu te pergunto de forma específica, deputado, sobre a bancada da oposição no Legislativo, que conta, por exemplo, com a presença do vereador de seu partido, que é o vereador advogado Rimé Jules. Na sua opinião, o senhor que acompanha também os trabalhos legislativos da nossa cidade, a Câmara, com a base, mas agora comparando-se com a oposição, tem feito esse trabalho também de observar os detalhes desses projetos, justamente pensando no avanço da nossa cidade? Com certeza, o trabalho de oposição, ele é muito importante. É um trabalho de fiscalização, é um trabalho de alerta, agora fazendo como nós temos feito. O vereador Rimé é um exemplo disso, fazendo isso com inteligência, fazendo isso com respeito, fazendo isso também na questão do diálogo, e nós temos que ter as duas pontas. E quando eu falo na Câmara Municipal, não é para poder fazer oposição à prefeitura, não, é para poder ajudar no diálogo também e alertar, fazer a ponderação. Então tem o momento de poder fazer a crítica, fazer eventualmente até denúncias, mas tem também o momento de poder fazer o entendimento, o diálogo, para que as coisas prosperem e as coisas andem. Então esse é um trabalho que inclusive eu tenho quando eu falo na Câmara Municipal, eu vou lá para dialogar com todos os vereadores, independente de partido político, né? Independente de partido político. E tem muitos vereadores lá de outros partidos interessados em fazer a cobrança, em fazer as coisas acontecerem. Em alguns lugares a gente tem que ser mais duro na cobrança, em outros momentos precisa ter a capacidade do diálogo. Deputado, eu ainda quero retornar à questão de recursos que podem ser viabilizados para a cidade de Anápolis em uma pergunta que eu considero importante. É possível garantir que há boa vontade do governo federal na alocação desses recursos e na colocação de mais recursos para a cidade? É possível a população entender que existe essa boa vontade, ou quais são os pontos que podem dificultar? Com certeza, vou citar uma área importante aqui que a população sofre muito, que é a área da saúde. A área da saúde é uma área que tem muita necessidade, nós já temos aí 3 obras estratégicas na área da saúde: a Policlínica lá no Adriana Parque e 2 unidades básicas de saúde, uma lá na Vila Esperança, no Jardim das Américas. Poderíamos falar o seguinte: então o governo federal já fez sua parte, já fez até demais, não precisa mais de recursos na área da saúde. Pelo contrário, estamos buscando mais recursos para a área da saúde. Nós queremos este ano entregar o centro de radioterapia aqui para a cidade de Anápolis, que vai atender dezenas e dezenas de municípios do estado de Goiás. De Anápolis para o norte, o atendimento nessa área oncológica, na área de radioterapia, será feito aqui na cidade de Anápolis, no centro de radioterapia, que já está pronto, já está em processo de habilitação no Ministério da Saúde, em parceria e convênio com a Santa Casa de Misericórdia. É o centro de radioterapia. É uma ação e uma obra fantástica, referência para todo o país. São poucos os centros de radioterapia. E este centro de radioterapia que nós teremos aqui em Anápolis, queremos vê-lo funcionando ainda esse ano, vai atender dezenas e dezenas de municípios. Ao mesmo tempo, nós temos um recurso também disponibilizado do Ministério da Saúde para a APAI. A APAI presta um serviço importantíssimo na área de saúde especializada. E nós estamos fazendo a reforma dessa unidade da APAI, aqui próximo à Avenida Goiás, na contorno com a Goiás, para fazer com que o serviço de atenção especializada na área da saúde da APAI seja potencializado. Serão mais de 3 milhões de reais de investimento do governo federal, estão sendo já disponibilizados para a APAI. Esse recurso do centro de radioterapia são mais de 10 milhões de reais de investimento do governo federal. Só para vocês terem ideia da dimensão. Quer dizer, além das obras que já estão sendo realizadas, existe essa preocupação permanente
de podermos atender também em determinadas áreas estratégicas do nosso município. Sobre essa importante novidade, né, Nilton, é até importante pontuar, né, a prestação de contas da FASA, que é a Fundação de Assistência Social de Anápolis, né, que faz a gestão da Santa Casa de Misericórdia, e nessa transparência, deputado, isso facilita quando você tem uma instituição que é reconhecida não só em Anápolis, mas no Centro-Oeste, e juntamente com isso, esse diálogo e a boa vontade. Quando a Santa Casa, por exemplo, recebe um convite desses e aí conta com o apoio do governo federal, né, aí as conversas, as tratativas facilitam bastante? Volta e meia a gente vê aí na disputa política as pessoas para tentarem se defender, às vezes daquilo que eles às vezes estão omissos, poder público omisso no seu trabalho, tentam atacar entidades e tentando assim colocar dúvidas sobre a seriedade das instituições. Uma entidade como a Santa Casa de Misericórdia nunca teria acesso a um convênio dessa envergadura com o Ministério da Saúde para um centro de radioterapia se não tivesse a credibilidade e tivesse aí a responsabilidade no seu trabalho de prestação de contas. Então a Santa Casa é um exemplo, como a PAI também eles são exemplos de entidades e instituições que cumprem o seu papel, que gastam o recurso público de maneira muito cuidadosa para atender às responsabilidades, e isso abre caminho para novos investimentos. Em cima disso, deputado, para o nosso ouvinte entender, quando uma obra já entregue, concluída, ela marca ponto internamente dentro do Ministério da Saúde, dando mais chancela ainda de confiança para que o Ministério possa liberar recursos, sabendo que não tem recurso para todo mundo na área da saúde. Isso, uma obra entregue, ela abre espaço para que... Com toda certeza, eu falava aqui da questão da administração municipal aqui em Anápolis. Aqui não precisa nem entregar a obra, nós precisamos pelo menos iniciar a obra. Nós temos 5 obras estratégicas do governo federal que precisam ser iniciadas para ser um sinal para que em Brasília a gente possa abrir portas para novas oportunidades, né? E eu espero, e é esse meu trabalho, estou atento em Brasília para novos investimentos, para trazer para nossa cidade, mas estarei aqui passo a passo na cidade de Anápolis, fiscalizando cada momento para agilizar que essas obras que nós estamos garantindo para o município, efetivamente elas aconteçam. E a gente tem o costume de dizer aqui, o deputado, o senhor que acompanha também nossa programação, que às vezes não é só ficar olhando no retrovisor, né? Porque uma hora senão você bate o carro, mas olhando no para-brisa, pensando agora no avanço da nossa cidade. Além disso que o senhor acabou de anunciar pra gente, né, dessa possibilidade já em 2025 de termos o início dos trabalhos do Centro de Radioterapia. Temos alguma outra obra prevista, investimentos em alguma área específica, já pensando em 2025 e também nos anos seguintes? Esse é meu trabalho em Brasília, minha missão em Brasília é estar sempre atento, olhando para frente, como você disse, olhando para frente, buscando oportunidades, e temos novidades sim. Garanti agora cerca de 3 milhões de reais para investimento no distrito agroindustrial da nossa cidade. Então, eu como deputado federal, eu trabalho em diversas frentes, buscando alternativas onde tem oportunidades. Então, garantir um recurso, esse recurso não é em convênio com a prefeitura, é com o governo do estado. Então, esse recurso vai para a Codego, então já está disponível na Codego, e junto com a Secretaria de Infraestrutura, vai ser disponibilizado para ações no distrito agroindustrial. Essa é uma reivindicação do Conselho do DAIA, o Conselho do DAIA aqui, o Conselho Empresarial do DAIA, Berardi, né? O Concedaia, através do Amauri, me colocou a importância de buscar uma forma de ajudar, e eu consegui esse recurso através com o governo, em convênio com o governo do estado, já está disponível na Codego. Quero fazer uma visita ao Concedaia ainda essa semana, para com a Mauri colocá-lo a par disso. Estou falando aqui em primeira mão, e com isso atendermos alguma demanda. É claro que 3 milhões de reais não atende todas as demandas do DAIA, mas vem para poder somar, para poder ajudar em alguma ação alternativa que eles possam contribuir, porque o DAIA tem um papel estratégico no desenvolvimento econômico do nosso município. É uma boa notícia, Nilton, no ano em que possivelmente teremos
tão esperada inauguração do anel viário do Daia. Olha, nós estamos atentos, Jonathan, sempre a trazer para o nosso ouvinte informações que sejam valiosas, para que ele também tenha essa percepção de que não há uma estagnação e que tem gente atuando, o trabalho está sendo executado e que precisa ser ampliado para que toda a comunidade ela possa ser contemplada com obras que são necessárias. E falando um pouquinho de política, deputado, como nossa última pergunta, né, o senhor que acompanha também os bastidores da política nacional, a gente já pode afirmar, ou ainda é cedo, para dizer para o nosso ouvinte que as eleições de 2026, elas já começaram? Com certeza. O processo eleitoral, ele tem várias fases, né, Jonathan? E a fase da preparação, ela vale muito. Então esse é um momento de preparação, é uma fase inicial, e agora é natural que neste ano de 2025 as estratégias internas estejam sendo montadas, não acontecerão as definições elas acontecem mais ali no período até abril, é uma outra fase, que é a fase onde fecha as inscrições, as filiações de pessoas a partidos, o que também já ajuda a definir alguma estratégia, e a estratégia final será definida na convenção, nas convenções partidárias, que aí acontece em julho. Então são fases diferentes, mas com toda certeza o processo eleitoral já está em curso. E é importante que o eleitor esteja atento a tudo isso, e lógico, principalmente em 2026, de que tenha sempre em mente que voto consciente é democracia, assim como o lema que temos aqui na Rádio São Francisco. Com toda certeza, e eu acho que independente de partido político, independente do tipo da eleição, quando a eleição municipal, estadual ou nacional, ou das pessoas que eventualmente estejam envolvidas como candidatos e candidatas, o mais importante, o bem maior é a nossa democracia. Então é preciso valorizar a atividade política, porque infelizmente há um incentivo muito grande para desfazer da atividade política. Então, passa-se a imagem que política é uma coisa ruim, e a pessoa quer ficar afastada da política, então eu não participo, eu não voto, eu não participo e não gosto de quem participa. Tem que ser exatamente o contrário. A política, ela não é uma escolha, a política faz parte da nossa vida. Se você não participa da política, alguém participa em seu lugar, e às vezes vai participar contra você. Então, é importante que você participe. Então, se a política não está bem, o nosso compromisso é estar na política para, mesmo que seja apenas com o voto, mas esteja na política para ajudar a melhorar, né? O voto é uma forma de poder saber escolher com consciência, independente de partido político, aquilo que é melhor para o país, para o estado, para o município. É assim que se trabalha. Então a política é um espaço importante para nós exercermos a cidadania. Deputado federal Rubens Ottoni, representante de Anápolis e do estado de Goiás na Câmara dos Deputados, em Brasília, obrigado pela presença aqui com a gente, acompanhado da nossa querida amiga professora Geli Sanches. Tá, um grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Agora 8h44, a gente volta dentro de instantes.